Nós vamos à entrevista do dia. Quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o promotor de justiça Adelmo Pinho. Ele está aqui para falar sobre o livro que lançou recentemente, Comer é Necessário, Refletir também, mas vai falar também de literatura e trabalho. Eu vou inverter a câmera novamente só para mostrar às pessoas a capa do livro. Este é o livro Comer é Necessário, Refletir também, lançado há pouco tempo. Eu fui ao lançamento, à noite de autógrafos, comprei o livro, li. Olha, vou falar para você, tá fácil de ler porque você começa, não para mais, os temas são muito interessantes. Promotor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Eu já quero começar perguntando para o senhor, como é que o filho do seu Arnaldo e da dona Aparecida se tornou um jurista de respeito? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela oportunidade aí. Com relação ao livro, né, eu sempre fui afeto à leitura, desde criança gosto, né, de estudar, sempre fui um menino estudioso, incentivado pelos pais e amigos, né? E com isso, aos poucos aí, e gostava de escrever sempre. Eu sempre, desde criança, gostei de escrever algumas coisas diferentes, né? E de alguns anos para cá passei a escrever artigos, crônicas, né? E aí me intitulei aí da condição de um escritor, né? Para ser escritor é qualquer crônica, né? Um artigo, né? A pessoa já é considerada um escritor. Então estamos aí na luta, né? Como falou Tiago de Mello, né? O poeta amazonense, ele fala que a gente, ele disse que não tinha um novo caminho, né? Aprendeu um novo caminho, aprendeu um jeito novo de caminhar, né? Então eu sou da área jurídica, mas agora me enveredei aí, me ousei, né, partir um pouco, aprender um pouco sobre literatura, gosto de filosofia também, um pouco de teologia, enfim. Acho que a gente vai ficando velho e vai procurando algumas outras nuances aí. E para mim, a leitura de algo diferente, para mim é um conforto que não só uma coisa, o jurídico, né, do dia a dia. Né? Conte pra gente, promotor, um pouco da trajetória do senhor. O senhor é aqui de Birigui, aí começou a trabalhar cedo, já disse que sempre gostou de ler, foi estimulado, inclusive, pela família, e começou, até onde eu li, inclusive, no livro, bem cedo no Ministério Público, né? Eu estou no Ministério Público desde 95, né? Antes eu estive na Procuradoria do Estado, fui procurador do Estado, antes ainda advoguei, antes trabalhei na CPFL. Enfim, eu trabalho desde criança, na verdade. Desde 12 anos de idade, eu trabalho com meu pai em mercearia, como, aspas, um contador dele, eu trabalhei em açougue quando adolescente, né? Parece uma coisa, uma incoerência, um promotor, né, que trabalhou na infância, inclusive na roça, né? Trabalhei em roça de milho, de café, enfim, tive toda essa trajetória. Isso só me engrandece e me enobrece, né, Marcelo? Ter essa vida aí, uma vida simples, que eu considerei ótima, né, na minha formação, né? Hoje eu olho para trás e falo, nossa, tudo foi muito bom, maravilhoso, talvez hoje esteja como um promotor, hoje um escritor também, né? Em razão disso, né? Em razão dessa... Poder olhar para trás e falar, eu tive uma vida muito boa, né? Uma vida simples, né? Mas que se cheguei, aspas, a ter um cargo aí de importância, vamos chamar assim, na sociedade, né? Por causa disso, né? O empenho, né? Sempre estudei em escola pública, não tinha dinheiro para estudar em escola particular, nunca fiz cursinho, faculdade com bolsa de estudo, né, porque também era bom aluno, estudava, né? Mas foi uma vida bastante... O senhor se formou aqui no Toledo, né? Era Faculdade de Toledo, e ingressou no Ministério Público com qual idade? Tinha 25. 25 anos. 25 anos, sim. Na Procuradoria do Estado, fui procurador do Estado, com um concurso de ficha também, né? Com 25, acho que 24 ou 25. Isso. Começou cedo, inclusive, né? Porque hoje as pessoas estudam normalmente longos anos até conseguir ingressar, né? E aí no Ministério Público a gente vê pessoas normalmente, pelo menos pelo que eu percebo, evidentemente que deve ter outras situações, mas os profissionais se aproximando dos 30 ou mais anos ingressando. O senhor com 25, 26 já estava lá no Ministério Público. Começou onde na promotoria? Eu comecei, na verdade, comecei rodando o Estado, né? Estado São Paulo inteiro.
todo lugar, praia, centro de São Paulo. Quando você é substituto, você roda, né? Você não tem um lugar fixo. Então o procurador-geral te designa, né? Então, rodei o estado, São Paulo inteiro. Hoje, aqui em Araçatuba, está em qual promotoria? A atribuição aqui é crimes, né? A área criminal. Sou promotor do júri de forma exclusiva, só eu faço júri, esses crimes contra a vida, né? Sou eu. E também eu cuido de processos de preso, eu e outros promotores também, né? De penitenciárias da região. Mas já passou por outras promotorias. Em Penápolis eu estive 16 anos como promotor lá, na área criminal, na área civil, área de probidade administrativa, fui promotor da infância por cerca de 20 anos. Enfim, uma certa bagagem. Se eu somar o tempo todo, o senhor está na porta da aposentadoria, não? Então, Marcelo, eu tenho tempo, desde o ano passado eu já tenho 35 anos de contribuição, eu comecei muito jovem, né? Registrado, trabalhar, né? Mas eu não tenho idade, né? Agora entendi. Então, na nova reforma, eu não fui contemplado, né, com essa reforma da Previdência, e eu tenho mais uns 6 anos pela frente. Ou seja, o promotor acaba de entregar a sua idade, o senhor me desculpa pela falta de elegância, mas está com 54, então? Isso. 54 anos, então a gente regula ali de idade. A leitura jurídica, é claro, o senhor como amante da leitura e disse que começou cedo, gostava de literatura, acabou facilitando isso para o senhor também, a leitura jurídica, porque ela tem que ser, diria que, incessante ao longo da trajetória profissional do senhor. Sim, como em quase todas as carreiras, né? O direito exige mais, muita alteração legislativa, todo dia, né? Você conhece também essa área, né? E partindo aí para a literatura, para mim, eu estudei, né? Na época de escola, não era escolas tão renomadas assim, né? Mas uns anos para cá eu passei a gostar de ler um pouco, né? Não que eu saiba alguma coisa, né? Como fala Mark Twain, né? O escritor, né? O saudoso escritor norte-americano, né? Fala que todo mundo é ignorante, né? E desconhece sobre certos assuntos, né? Então ele fala mais ou menos nesse sentido, né? A gente sempre é ignorante, né? Sempre sobre vários assuntos, né? Uns mais, uns menos, né? Literatura também, filosofia que eu gosto também, leio um pouquinho, né? Parece que me acrescenta, me faz, me dá mais vontade de viver e sair da cama. Muito bem, muito bem. E o senhor, neste sentido, enxerga semelhanças entre o universo jurídico e o universo literário? Porque pode parecer que são absolutamente distintos, mas no final das contas os dois necessitam de leitura, compreensão e reflexão. Sim, eu acho que um aprofundamento aí, o estudo da literatura, eu volto a falar, filosofia, né? É muito importante até para o exercício da profissão, eu acho, né? Você estaria mais preparado, né? Mais preparado para lidar com pessoas, lidar com vidas, né? Porque a gente na área jurídica, né? E quando você fala senhor, para mim, eu conheço o senhor, não sabe. Tá bom. Na área jurídica, né? Eu acho que quanto mais você estiver alicerçado de teologia, de filosofia, de literatura, né? Então talvez você erre menos. Erre menos, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo, né? Eu acho que tudo acrescenta na vida, tudo. Perfeito. Comer é necessário e refletir também. Foi o seu primeiro livro? Primeiro livro. Sim, primeiro livro. Pretende lançar outros? Gostou da experiência? Sim, aprendendo sempre, Marcelo. E tem um outro aí no gancho. Opa! Acredito que o ano que vem, com outro formato literário, né? E espero lançá-lo no ano que vem, mas não vai ser uma compilação de crônicas, artigos como esse, né? Entendi. Vai ser algo diferente. Espero que goste, o público goste. Doutor Adelmo, não chamarei mais de senhor, vou partir para você então, é mais por uma questão de respeito, mas agora me sentindo mais à vontade, vou pedir para que você continue aqui, a gente vai para um rápido intervalo, porque já foram 10 minutos de entrevista, eu costumo dizer que quando a entrevista é boa a gente não percebe o tempo passar, mas serão apenas 2 minutinhos de break comercial e no segundo bloco a gente vai falar mais sobre a sua obra, sobre o seu gosto pela literatura, tudo bem? Sim. Então agora são 8h34, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o promotor Adelmo Pinho e dar um pouco mais de notícia relevante para você que está nos ouvindo e nos seguindo. Aguarde um instante só. Vamos à segunda e à última parte da entrevista de hoje.
Quem continua aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o promotor de justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho. Ele está falando sobre literatura, trabalho e também do livro que lançou recentemente, Comer é Necessário, Refletir também. No primeiro bloco, o promotor falou aí, começou a trabalhar cedo, sempre teve gosto pela literatura, ingressou também cedo, com 25, 26 anos de idade, na promotoria do Estado de São Paulo, tendo passado anteriormente pela Procuradoria do Estado. E aí deixamos para o segundo bloco algo mais focado no livro, Adelmo. Eu participei da noite de autógrafo. Aliás, deixa eu só mudar a câmera aqui. Aliás, que noite concorrida, hein? Tinha fila para comprar, depois fila para autógrafo, fila para tirar foto. Foi lá no Santo Pão, ali na Luiz Pereira Barreto, não é? Sim. Muito bom, evento muito bem organizado, parabéns. E aí, nos diga então, como é que foi a concepção do livro, Adelmo? Entendi. Como eu havia te dito na primeira etapa da conversa, né, foi uma compilação de crônicas e artigos que eu faço aí há alguns anos já através da imprensa, né, que são publicados através da imprensa. Eu fiz um capa, lá, vamos chamar assim, de algumas, né, porque já tem muito mais, né, para fazer isso aí. E as reflexões sobre a vida, reflexões sobre a sociedade são contidas nesses artigos aí, falando sobre a vida, a amizade, falando sobre justiça, falando sobre democracia, falando sobre corrupção. Enfim, são temas aí realmente que às vezes afligem, né, toda a sociedade, né, e que espero aí, com essas ideias, né, ter contribuído aí, de alguma forma para esclarecimento, né, das pessoas com relação a esses temas variados. Né, Marcelo? O livro tem 87 páginas, foi editado pelo meu companheiro, confrade na Academia Araçatubense de Letras, jornalista e professor Arnon Gomes, que inclusive faz o prefácio, e ele está dividido aqui em duas partes. Primeiramente, com textos, artigos e crônicas sobre reflexões sobre a vida, na verdade, e na segunda parte, reflexões sobre a sociedade. Eu já mostrei aqui para o promotor, também para o Jonathan, que eu fiz várias marcações, eu ainda tenho o fascínio do toque no papel, né, o toque e o cheiro da impressão, e aí eu gosto de fazer marcações, eu rabisco mesmo, faço anotações, faço orelha, e o promotor está olhando aqui, eu fiz em praticamente todas as páginas. Então, embora o livro seja bastante interessante e relativamente curto, eu levei um certo tempo porque eu gosto de ler, reler, faço as anotações, e o promotor faz muitas citações de autores da literatura e da filosofia mundial e também as suas próprias reflexões. Adelmo, você viu que no início do programa eu sempre coloco uma frase do dia. Rapaz, acho que eu vou levar de 1 a 2 meses para utilizar todas as frases que eu marquei aqui. Vou te dizer uma, por exemplo, que eu tirei do texto Honestidade versus Corrupção. Ser honesto não é um título para ser ostentado, é dever ou obrigação. Outro ainda deste mesmo texto. Para o combate à corrupção, são medidas essenciais a transparência nas contas dos entes públicos, a fiscalização pelos órgãos de controle e a punição exemplar de agentes corruptos. Evidentemente que você faz sempre uma, não diria idealização, mas você vai no cerne da questão. Eu digo isso porque hoje muita gente tem a percepção que é difícil, né, a gente contar com transparência dos entes públicos, fiscalização dos órgãos de controle e ainda mais punição exemplar. Mas você me parece que sempre enxerga o copo meio cheio, né? Sim, eu penso com otimismo, né? Penso que não vivemos aí a vida do ser humano não é um plano ideal, né? A sociedade também não, né? Cheio de defeitos, as pessoas têm muitos defeitos, né? Consequentemente, isso reflete nas instituições públicas, privadas, né? Aí a gente entra ali no campo da ética, né? da moral, para discutir, né? As mazelas do ser humano e do mundo e das instituições. Então, quando se fala de corrupção, dessa, vamos chamar de do que seria ideal, né, para o combate, né, a atuação das autoridades, a fiscalização, enfim,
existem muitas falhas, né? Existe muita deficiência, né? E o que se tem é que aprimorar, né? Que as instituições são perenes, são importantes, são as pessoas às vezes que falham, né? Ou fazem coisa errada, e as instituições não têm nada com isso, não tem culpa disso, né? Eu vou ler primeiramente uma parte dos títulos de reflexões sobre a sociedade, para depois passar para reflexões sobre a vida, para que a gente termine a entrevista com algo que eu achei sensacional, que na verdade é o último texto do seu livro. Mas aqui em Reflexões sobre a Sociedade, você fala em como as democracias morrem, racismo estrutural, poder do homem comum, a honestidade versus a corrupção, nada se cria, tudo se copia, a Covid-19, os heróis na pandemia, o papado de Francisco, fala de Pelé, de linguagem neutra, de democracia, tecnologia sustentável, a excelência da imprensa. Foi difícil de selecionar, em meio a tantos textos, você que escreve e publica textos semanalmente, extrair apenas alguns? Sim, sim. Até o Arnão colaborou nessa compilação aí, para fazer essa seleção, né? Sim, são temas variados, eu reputo temas importantes, né? Quando eu busco escrever algo, ou penso sobre algo, às vezes eu acordo de madrugada para escrever, né? Dá ideia, você vai escrever para o carro, né? Você é escritor, você sabe disso. Sim. Né? Dá o insight, você tem que registrar naquela hora, né? Sim, eu vou escrever, tenho recentemente um próximo artigo sobre os jumentos da Bahia, né? Enfim, estão em extinção. Né? Enfim, surgem essas ideias, né? E dessa forma eu fiz uma compilação do que eu achei realmente mais importante, né? Linguagem neutra, um tema muito polêmico. Muito polêmico. Mas tem que ser conversado, né? A justiça, né? Tem que ser conversado, né? Preconceitos na sociedade, isso é uma coisa, né, repugnante e cultural que não para, né? Precisa melhorar, né? Ultimamente nós tivemos durante a pandemia, né, muita tristeza com relação a isso, muita polarização na política, tudo isso eu acho que só é um retrocesso social, né, para a sociedade, tudo isso que vem ocorrendo aí de alguns anos para cá. Né? Perfeito. Então, para saber como pensa Adelmo Pinho, está lá na segunda parte do livro, Reflexões sobre a Sociedade. Porque a primeira parte são reflexões sobre a vida, o sentido da vida, a amizade, a esperança, a gentileza que gera gentileza, o dom de escutar, linguagens do amor, como sair da cama, a origem do sofrimento, inteligência múltipla, história do vinho, temos variados também. A história do vinho. Gosta muito de vinho, promotor? Eu tomo vinho quase que diariamente, uma meia tacinha aí, né? 5 tomo vinho. Eu leio bastante sobre vinho, né? Dá para discutir um pouco sobre vinho. Então, na história do vinho, para mim, tem uma informação nova e eu não sabia, né? Porque a gente, como jornalista, acaba lendo um pouco de tudo, mas se aprofunda em poucas coisas. E aí, na história do vinho, eu gostei muito, porque aí o promotor ele diz o seguinte, gente, é o seguinte, ó, existe lá um componente que do vinho tinto, seco, que ajuda na... como é que o promotor chama? Deixa eu achar aqui na página 37. É uma substância que te ajuda, não é a rejuvenescer, mas a não oxidar, sim. né? Trabalha contra a oxidação. Contra o envelhecimento. Mas aí é o seguinte, aí ele fala algo, isto eu não sabia. Não se trata de um elemento presente na uva, e sim que surge na fermentação do vinho, de um vinho específico, de vinhos tintos e secos, enfim, né, que é o polifenol. Tem um outro nome, Fenol, né? Fenóis, sim. E aí, olha só, muita gente, acredito que como eu, era levada a crer que a uva... Não é a uva, é o vinho tinto, seco, porque a substância ela surge por conta da fermentação. Eu achava que era uva, e tá lá eu comendo uva o tempo todo, entendeu? Não vai dar esse efeito. Não é? Eu queria só falar sobre Cristo, né? O primeiro milagre de Cristo foi o transformação a água em vinho. Ele estava numa festa de casamento, na época, e pediu para ele transformar, e transformou o vinho, antes um vinho maravilhoso, durante 7 dias de festa. Que maravilha, hein? Que maravilha, enfim. É isso, e aí ele fala também, a banca do destino, período... Olha algo que eu não sabia também. Tacocracia. Tacocracia. O que vem a ser a tacocracia, Adelmo? Isso é um perigo para a nossa vida moderna. Né? A vida do ritmo acelerado, nós temos que fazer tudo correndo, nós temos que fazer tudo olhando 2 telas, nós temos que fazer tudo
aumentar aqui, acelerar o que nós estamos ouvindo o áudio no celular, a gente come com o celular, isso vira uma doença, né? Pode se transformar em doenças mentais. A cocriacia é um modo de vida adotado pela maioria das pessoas hoje, que eu reputo que é nocivo, né? Nocivo ao ser humano, que a gente não sabe onde vai parar. Né? Então, que você chama aqui na verdade, você utiliza um termo que o Mário Sérgio Cortella cunhou, a ditadura da velocidade. Sim, sim. É uma imposição que, às vezes, no trabalho, da vida moderna, na vida né? moderna, nos impõe hoje. Isso é muito perigoso. Com certeza, então a burocracia está presente na nossa vida. E cabe a gente dosar o que a gente quer fazer com ela. E aí, ao final do texto, você utiliza uma frase do poeta araçatubense Rafa José, na obra, inclusive, Poesia, que é a seguinte: pise na grama, despreze a rede social, o e-mail, o telegrama, esqueça o que tem na TV, qualquer que seja o programa, e sinta seus pés tocarem a grama. Muito bom, termina sempre em alta os textos do promotor, inclusive o último deles, Adelmo, eu faço questão de contar, é um pequeno spoiler apenas, na verdade é um aperitivo para que as pessoas comprem o seu livro. Na página 79, o seu último texto chama-se Sonho. Você pode contar um pouquinho para a gente o que é, qual ou qual foi o seu sonho? Não precisa detalhar, porque senão você conta. Mas você tem aí um alento, né? Sonho, esse artigo foi uma inspiração, né? Uma inspiração através de uma metáfora, né? Que é colocada sobre como o país ideal, a nação ideal de Thomas More. Né? Então foi algo nesse sentido, uma inspiração desse tipo, de uma sociedade ideal, né? Uma sociedade que deveria ser melhor, com autoridades aí, no sentido, mais empenhadas, né? Com pessoas mais preocupadas com o semelhante, com mais empatia, com mais gratidão. Então o sonho seria realmente uma colocação de uma sociedade mais ideal do que essa que a gente vive, né? Que todo mundo precisa avançar, né? Na civilização, né? A gente vê tanta morte, tanta desgraça, né? Na nossa sociedade, tanta coisa ruim, né? Quando a gente está num processo civilizatório aí que deveria melhorar, não piorar. Então o sonho é essa aspiração aí de uma sociedade melhor como um todo. Né? Isso é um alento, ouvir isso de um promotor do tribunal de júri que vê constantemente a crueza do ser humano nas suas ações, trazendo para a gente lições de esperança. Me diga qual é o autor de literatura da sua preferência, os autores, Adelmo. Olha, você é um literato aí, da área, né? Literatura, eu estou iniciando, né? Eu leio bastante autores, mas Machado de Assis, que é o ícone, né? de tudo, né? Talvez o maior literato do Brasil até hoje, né? Na área dele, da corrente de pensamento que foi passou do romantismo para o modernismo, exatamente. Né? Um autor que era gago, um autor que era epilético, um autor que era mulato, na época um preconceito danado, até hoje, né? Mas na época pior ainda. Né? Uma pessoa que sobressaiu pela experiência, competência, né? Era pobre, né? Gente pobre, mulato, epilético, gago, e conseguiu ser um Machado de Assis, aí eternizar, né? Enfim, comparado a Shakespeare, né? Na Inglaterra, ou Victor Hugo na França, enfim, coisa que enobrece a literatura brasileira. Machado de Assis, sou apaixonado, livro de Dom Casmurro, O Espelho, Alienista, enfim, muitos livros, muitas centenas de crônicas, né? Foi o cara e é o cara, né? Sempre atual. Eu, pelo jeito, vou ter muito assunto para conversar com o Adelmo, porque eu penso da mesma forma. Inclusive, volta e meia eu recorro ao chat GPT, a inteligência artificial, e sobre alguns questionamentos. E toda vez que eu faço um questionamento sobre literatura, como o algoritmo ele é muito esperto, ele já entendeu que eu gosto de Machado de Assis, todas as respostas que ele me dá sobre literatura citam Machado de Assis. Eu tenho sempre que, ao final dos meus questionamentos, colocar uma vírgula, exceto obras de Machado de Assis. Senão ele só me entrega Machado de Assis, porque entendeu o meu gosto pelo autor, pelo escritor.
Voltando ao livro, até para a gente encerrar, Adelmo, porque já são 9 horas e 4 minutos, quem estiver interessado em ter acesso, em comprar o seu livro, Comer é Necessário Refletir também, como faz? Bancas de jornais da cidade todas têm, né? Uhum. Shopping, ali na livraria do Shopping Velho. Na General Books, se não me engano, no sebo da Cussi, aquele sebo da Cussi do lado esquerdo, descendo ali sentido... Tá, eu acho que é na rua, esquina com a rua Gandhi, Isso, não é? Isso, todos têm, então tá fácil acesso. Eu vou lançar o livro em Penápolis, no dia 29 de setembro, tá? Vários municípios vão participar, lá conversei com os prefeitos me convidaram, o prefeito de Penápolis, o pessoal da academia. Agora tem uma academia lá, João Luiz, nosso colega, está à frente, muito bem. O convite vai ser lá do lado do fórum, o lançamento no dia 29 de setembro, né? E vai ter um evento lá, um coquetelzinho, quem quiser participar e ir até Penápolis, vai ser vendido o livro lá também, e vai ter um eventozinho lá. Perfeito, então é isso, está fácil de adquirir, Comer é Necessário, Refletir também, primeiro livro do promotor de justiça e escritor Adelmo Pinho. Não posso terminar a entrevista sem te perguntar, será que contarei com Adelmo Pinho como confrade na Academia Araçatubense de Letras? Marcelo, seria honroso, né? Honroso. Eu estou na academia ali em Penápolis, né? Eu fui convidado para ser um acadêmico, fiquei muito lisonjeado. Araçatuba, para mim seria um sonho, né? Um sonho ser um acadêmico aqui, mas eu acho que com certeza deve ter muita gente aí mais competente, mais, né, da área da literatura. Eu estou só iniciando, né? Já fui honrado de ser um acadêmico em Penápolis, ficaria logicamente honrado em Araçatuba, mas eu sei que a gente precisa ler muito ainda, é muita responsabilidade, né? Mas estamos no caminho, né? Não é? Faço votos que o livro venda bem, que venham outros. No seu próximo, nos informe para que a gente convide as pessoas aqui para o lançamento, para a noite de autógrafos e também para os próximos tempos, né, em abrindo vagas na academia. Gostaria que pelo menos o promotor participasse aí e tentasse e conseguisse uma das cadeiras, são 20 em Araçatuba. Volta e meia abre, viu? O senhor será informado, ou você será informado, e quem sabe poderemos contar aqui com mais um acadêmico na bancada do Jornal da Manhã Araçatuba nos próximos tempos. Adelmo, muito obrigado pela participação. Nos mande sugestões de pauta que os microfones do Jornal da Manhã estarão sempre abertos. Agradeço o espaço, você, né, Marcelo, Jonathan, toda a diretoria da Rádio Jovem Pan. Ouço sempre de manhã, saio ouvindo uma, saio ouvindo outra, assim, a qualidade da sua narrativa, aí, dos fatos, né, diferente, é diferenciado realmente. Vocês foram parabéns, profissionais de excelência, né, eu não estou aqui adulando ninguém, falo isso realmente e sei da profundidade do seu conhecimento como literato e como um beletrista aqui. Muito obrigado pela entrevista, bom dia, bom trabalho, Adelmo. Por hoje é isso, porque já são 9 horas e 7 minutos. Eu vou ficando por aqui.